E pronto, chegámos ao episódio número 100 e, tal como prometido, vou revelar alguns dos resultados daquele inquérito que fiz a semana passada. Os resultados talvez não sejam apresentados da maneira como estava a planear, mas eu já explico o que é que aconteceu. No final deste episódio eu vou também dizer quantas pessoas é que têm ouvido este canal todos os dias. Antes de avançar, tenho de dar duas notícias. E ainda antes dessas duas notícias, tenho de agradecer a todas as pessoas que me estão a ouvir e que estão a acompanhar este canal. Eu quando comecei em junho, eu já nem me lembro bem o que é que eu pensava no que toca à duração do canal, mas eu entendia isto como um projeto de verão e agora já vamos aqui em outubro, a caminho de novembro, e ainda estou aqui a fazer um podcast diário. Tem sido um desafio às vezes, mas também um grande prazer, tem sido mesmo muito bom. Bem, as duas notícias são... Aliás, 3 notícias, vou já dar 3 notícias. Uma delas tinha pensado só dar amanhã, mas fica já hoje. Primeira notícia, eu ontem falei do livro de Sebag Montefiore, o livro que eu disse que pensava que alguém já, ou melhor, apostava que alguém já estaria a traduzi-lo, e não só estaria, na verdade já traduziu, porque vai sair este mês. Eu não sabia, mas um ouvinte chamou-me a atenção para isso. O livro vai sair pela Crítica e já este mês de outubro. Ainda não saiu, ainda não chegou às livrarias, mas está lá quase, já está, aliás, nas livrarias online, já está lá a ficha do livro. Há algo curioso na edição portuguesa porque o título foi muito alterado, não necessariamente pelo tradutor, os títulos não são decididos, pode haver uma sugestão do tradutor, mas é a editora que decide, e neste caso o livro mudou de título. Eu tinha dito ontem que tinha curiosidade para saber como é que iriam traduzir aquele Family History, e houve aqui uma alteração radical. O livro chama-se O Mundo, uma história da humanidade. O que eu não sei, ainda não li, não sei se há alguma justificação para esta alteração, mas muda o conceito do livro. Aliás, o livro é o mesmo, o conceito não muda, mas na capa nós ficamos sem saber que esta história da humanidade, de facto, mas esta história da humanidade é contada numa perspectiva muito original e muito curiosa. Depois, na descrição do livro que eu encontro, por exemplo, aqui numa livraria online, já aparece esta perspectiva das famílias, mas não no título. Achei curiosa esta alteração. Não sei porque foi feita, talvez precisamente porque era difícil traduzir, mas não era impossível, não sei. Tenho alguma curiosidade para saber, e se alguém conhecer ou o tradutor ou alguém da editora também poderá dizer-me alguma coisa, não sei. A segunda notícia é que o livro que criei, que foi encomendado por muitas pessoas, e agradeço muito isso, a portuguesa que odiava o catalão, chegou-me hoje às mãos. Hoje, quer dizer, ontem. Eu estou a gravar isto ainda no dia 16. Chegou-me às mãos, já tenho aqui as duas edições, uma de capa dura, outra mais normal, e fiquei contente com o resultado. Agora estou a tratar das assinaturas e depois serão enviados para todas as pessoas que o encomendaram. Se ainda quiser comprar, está agora disponível, por exemplo, na Amazon. Nas livrarias eu não tenho maneira de o distribuir pessoalmente, mas talvez um dia. Esta é uma espécie de hobby, esta criação de pequenas edições. Entretanto, também já ando com ideias para um livro mais normal de editora, mas isso só daqui a algum tempo. Pois bem, ainda me falta a terceira notícia e só depois vamos para os resultados. A terceira notícia é que na quinta-feira, dia 19, teremos cá em Lisboa um dos autores que eu já referi aqui neste canal, é o Gaston Doorn, um holandês que escreve sobre línguas e escreve sobre viagens, e é muito, muito interessante, e a sessão será aberta ao público, será na FCSH da Universidade Nova, na Avenida de Berna, no auditório B3, que é na Torre B, a torre mais alta, e será às 14 horas de quinta-feira, e acho que vai ser uma sessão muito, muito interessante. Por isso, quem quiser lá aparecer, se estiver aqui por Lisboa, terei todo o gosto em receber quem quiser. E são estas as 3 notícias. Agora, os resultados. Antes de mais, muito obrigado a todos os que participaram, foram muitos. Não consegui criar uma lista de 100 livros, porque houve muitas respostas, mas poucas repetições, ou seja, muito poucas respostas foram repetidas e não deu para fazer uma lista de 100, ou seja, ou tinha uma lista muito mais pequena ou tinha uma lista muito maior, porque os livros que foram referidos apenas uma vez foram mais de 200, e por isso não consigo fazer a lista de 100, mas não faz mal, também não tive tempo para limpar isto tudo e para escolher eu próprio dentro desta lista, mas vou apresentar os livros que foram referidos mais do que uma vez, não foram assim tantos, o que mostra uma coisa, mostra que
as pessoas têm gostos muito variados, que respondem, gostam muito de ler, mas são gostos tão variados que acaba por haver poucas repetições. As repetições que houve foram 1984, George Orwell, foi o livro mais referido neste inquérito. Depois Memorial do Convento, logo a seguir, de José Saramago. Depois Os Maias, essa de Queiroz. Crime e Castigo, de Dostoiévski. 100 Anos de Solidão, de Garcia Marques. Germinal, de Zola. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. O Nome da Rosa, de Humberto Eco. A Bíblia, ainda o Ano da Morte, de Ricardo Reis, de Saramago também. O Crime, do Padre Amaro, de S. de Queiroz. O Evangelho segundo Jesus Cristo, de Saramago. O Fio da Navalha, de Somerset Maugham. E, por fim, As Intermitências da Morte, de José Saramago. Portanto, temos aqui o S. de Queiroz e José Saramago em grande destaque, e são estes 16 livros que foram repetidos. E depois temos uma série de uns 200 livros que só aparecem uma vez. Alguns deles, gosto muito deles e queria escolher, e talvez ainda vá fazer isso durante a próxima semana. Em substituição, para já, pedi a uma daquelas máquinas virtuais de processamento de texto para me escolher ao calhas 5 dos livros desta lista imensa. E os 5 livros que foram escolhidos ao calhas, só por curiosidade, foi o Memorial do Convento, que já apareceu aqui nesta lista, A Transformação, de Franz Kafka, como alguém escreveu, que é mais conhecida como a Metamorfose, mas também pode ser traduzido como a Transformação, como acontece em algumas edições, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, 1984, de George Orwell, e O Processo, de Kafka. Outra vez, o Kafka aqui no aleatório ganha. Depois temos a lista daqueles livros de fugir. Muito menos gente respondeu, não quiseram estar a dizer os livros para fugir, mas aqueles que tiveram várias menções, apenas esses, foram O Segredo, todos os livros de Paulo Coelho, várias pessoas disseram todos os livros de Paulo Coelho, Factos Escondidos da História de Portugal, 2 menções, Codex 632, ou 632, não sei como é que se lê, toda a saga de Twilight, mais uma vez, O Código da Vinci e A Sombra do Vento, de Safon. E digo aqui o nome do autor porque este livro é um dos 2 livros que aparecem nas 2 listas, tanto nos livros preferidos como nos livros de fugir. O outro livro são As Memórias de Adriano, de Yourcenar, que aparece também nos dois lados, curiosamente. É assim, nós somos pessoas diferentes, temos gostos diferentes. Aqui um livro que é para fugir, para uma pessoa, é um dos livros da vida para outra. Algumas, naquela lista imensa de livros que foram referidos apenas uma vez, estão lá autores que eu gosto muito e que fiquei muito contente por vê-los ali. Vou só dar alguns nomes. Anthony Burgess é um dos meus autores favoritos, ainda nunca falei dele, penso eu, neste canal, mas espero vir a falar rapidamente. Mário de Carvalho, Camille Garrett, Carl Sagan e David Lodge também aparece por ali. Há outros, mas estes foram aqueles que encontrei ali no meio desta lista. Curiosamente, achei que havia poucos espanhóis, não encontrei Javier Marias, pode-me ter escapado, mas não encontrei. Por exemplo, só para dar um exemplo, encontrei Cervantes, claro. Alguns galegos, porque eu sei que tenho muitos ouvintes, muitos não sei, mas alguns ouvintes galegos, temos ali Rosalia de Castro, mas em geral a literatura espanhola e em particular a literatura castelhana não estava assim muito representada, o que foi uma surpresa para mim, confesso. 2 surpresas, ou melhor, uma surpresa. Uma delas, não é, eu tinha pensado também pôr os ensaios de Montaigne como surpresa, mas não é bem uma surpresa. Este até é bastante normal que apareça. Mas a surpresa foi alguém ter referido a Constituição da República Portuguesa como um dos livros favoritos. Bem, cada um gosta do que gosta, e não deixa de ser um livro muito importante para todos nós, mas não por prazer, digo eu, se calhar. Eu lembro-me de ter comprado a Constituição há muitos anos, quando ainda estava na secundária, porque tinha muita curiosidade, tinha falado dela na escola, mas mas foi uma surpresa vê-la aqui. E para já são estes os dados que posso dar, mas faça perguntas. Eu tenho aqui os dados, tinha uma folha Excel com todos estes dados. Se alguém quiser fazer perguntas sobre aparece este livro, aparece aquele, eu irei responder num dos próximos episódios. Agora, gostava também de dar aqui uma certa, como é que eu ia dizer, de mostrar onde é que estamos no crescimento deste canal. Este canal tem tem muitos seguidores, penso eu, na minha perspectiva, de quem começou isto há poucos meses. No website temos 1070 seguidores,
No Spotify estamos mesmo a bater nos 500, na Apple temos pouco mais de 100, no total temos já aqui um número de seguidores bastante simpático. A minha página, certas palavras, tem muito mais seguidores, é verdade, mas, e eu por vezes partilho lá os episódios, mas é curioso que a relação é diferente quando estamos num podcast em que há aqui esta voz diária que vai falando e as pessoas respondem e eu tento responder sempre que possível aos comentários. Há uma relação muito diferente daquela que eu senti ao longo dos anos em que tinha a página certas e tenho a página certas palavras. Também conheci muitas pessoas através dessa página, deu muita coisa e continua a dar, e por exemplo toda a minha relação com muitos dos meus amigos galegos surgiu dali, mas nestes últimos meses senti que um podcast diário como este acaba por criar uma relação ainda mais forte com quem me vai seguindo. Claro que são menos pessoas, seguir um podcast é um pouco mais difícil do que ir lendo um texto aqui e ali, é preciso um investimento de tempo se calhar um pouco maior, e por isso também as pessoas, aquelas que seguem de facto, têm uma relação com o canal muito diferente da relação que teriam, por exemplo, com um blog. Isto é a minha sensação neste momento em que estou a gravar o episódio número 100, mas gostava também de ouvir comentários sobre isto. É diferente? Acha que um canal como este é muito diferente de ter um blog, por exemplo? Em relação ao número de pessoas que de facto ouvem, da última vez que tinha dito os números estávamos nos 200 por dia, neste momento estamos aproximadamente nos 400, quase todos os dias, com algumas exceções, às vezes sobe. Houve um dia da semana passada em que chegámos aos 700, aquele episódio sobre o Hoje em Dia foi o mais ouvido até agora. Naquele dia chegámos aos 700, depois continua a ser ouvido, mas em geral estamos à volta dos 400. Só que, mais uma vez, em contraste com os blogs, estamos a falar de pessoas que uma grande parte ouve até ao fim, e por isso estes números são, para mim, muito simpáticos e fico muito contente. Também fico um pouco assustado de pensar que todas as manhãs estou a entrar pelos ouvidos de 400 pessoas. Mas pronto, eu não quero falar muito de números, porque eu faço isto porque me apetece, mesmo que fossem só 50 ou 20, ou se vierem a ser mais, não me interessa. Eu estou aqui a falar destas coisas de que gosto e estou a falar com as pessoas que falam comigo, e isto é um hobby, e por isso os números só os estou a dizer porque logo no início, logo nos primeiros episódios, no primeiro, salvo erro, eu prometi que ia deixando de vez em quando algumas indicações sobre como é que as coisas estavam a correr. E pronto, este foi o episódio número 100. Mais uma vez, muito obrigado e espero que continue desse lado. Talvez cheguemos daqui a uns meses ao episódio 200, se continuar a ter forças para fazer este podcast diário. Muito, muito obrigado e até amanhã.